Senhor. E o pastor está orando pelo servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oramos, querido, glórias a Deus, para que o Senhor venha falar conosco, né, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a melhor de todas as coisas. Amém? Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus, este culto. E abençoe o teu servo que irá ministrar a tua palavra nesta noite, e que nós vamos preparar o nosso coração para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nosso Senhor é isso com todo mundo. Glória a Deus. Estamos de volta com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, como vocês abriram a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6, aleluias, e no versículo 11 em diante, aleluias. A palavra talvez bem conhecida da igreja já, a qual Deus colocou no meu coração e está ministrando nesta noite, aleluias. Livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 11, aleluias, é a palavra que Deus colocou em meu coração. Santo és o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Aleluia. Aleluias. Juízes, capítulo 6, versículo 11. A igreja achou? Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofa, que pertencia a Joás, o Beasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Podeis assentar. Glorifica a Deus nessa noite, porque Ele é digno de toda honra e de toda exaltação. Aleluia. Amados, o livro de Juízes, ele conta a história do povo de Israel desde a conquista, aleluia, da terra de Canaã até o início da monarquia, onde surgiram os juízes. Os juízes eram os chefes militares escolhidos por Deus, que julgavam as causas legais do povo. Aleluias. O livro também vai nos ensinar, não só o povo israelita, mas ele nos dá uma lição a mim e a você. Aleluias. Que se queremos mesmo sobreviver, aleluia, nós devemos ter uma obediência a Deus. A existência do povo de Israel, ela só era possível se eles, aleluias, continuassem na obediência a Deus. Aleluias. Eles, se nós olharmos aqui, irmãos, aleluias, o povo parecia que nunca aprendia. Aleluia, o povo não aprende nunca. Aleluias, assim é nos dias de hoje. Passando por uma dificuldade, Deus vem e nos livra. Aleluias. Aí quando nós achamos que está tudo bem, nós resolvemos voltar e permanecer no erro. Aleluias. O povo de Israel também não era diferente, irmãos. Os Juízes, ele inicia o seu primeiro capítulo
contando de grandes, aleluias, batalhas que Deus tinha entregado nas mãos do povo de Israel. Aleluia, Jesus. Após a morte de Josué, aleluia, Judá já consegue ter vitória. Não com suas próprias mãos, mas através do poder de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Mas no capítulo 2, Deus já tem que enviar o seu anjo para dar uma corrigida no povo. Aleluia. Amados, a gente nota que o povo ele tem um costume de apostatar da fé, aleluia, a cada passo. Desde que saiu do Egito, aleluia, o povo não parou de murmurar, o povo não parou de criticar, aleluia, o povo não largou os velhos costumes de adoração a ídolos. E assim aconteceu, aleluia, novamente. Capítulo 5, versículo 32. E sossegou a terra 40 anos. Depois de 40 anos de sossego, o povo achou de cutucar, de provocar a Deus novamente. Capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia ser mal aos olhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós olharmos, irmãos, a Bíblia na mão do ímpio, ao qual não tem um discernimento, aleluia, ele julgaria Deus como se Deus fosse o mal. Aleluia. Ele olharia para Deus, olharia para a Bíblia e dizia, mas por que um Deus que é Pai, por que um Deus que é amor, que fez a sua criatura, agora está entregando, aleluia, na mão dos seus inimigos para morrer por espada, para ser morto de fome, por peste, doença, aleluia. Tudo isso, irmãos, eles iriam dizer, aleluia. Você vai para o livro de Jó, ali está um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aleluia. Se nós olharmos, Jó não conhecia Deus à vista. Ele diz que servia a Deus pelo que ele ouvia dizer. E ele tinha temor a Deus e seguia em sua doutrina, nos seus mandamentos. Aleluia. No capítulo 42 e no versículo 5, ali ele vai falar que precisou 42 capítulos para que ele pudesse ver a Deus. Ali ele diz, com meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora o vejo com os meus olhos. Ali ele chegou a ver a Deus. Ele viveu uma experiência contada pelos outros. Ali ele acaba vivendo uma experiência de Deus com ele mesmo. Assim é o povo, aleluia, de Israel. Aleluia. Aleluia. Vivendo a experiência de seus pais. Aleluia. Seus pais pagaram um alto preço, não puderam entrar na terra prometida por causa da murmuração, por causa das críticas e da idolatria. Aleluia. Agora este povo se vê, aleluia, no mesma posição de que seus pais. Agora, se você olhar no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, aleluia, glórias a Deus, você vai ver que Deus, Ele não deixa nada acontecer na minha vida e na tua vida, sem que haja uma permissão dEle. Se algo está acontecendo na minha casa, na minha vida, na tua família, tudo tem a mão de Deus. Seja ela para te abençoar, seja ela para te corrigir ou te colocar de novo no lugar. Aleluia! Glória a Deus! Porque a mão de Deus, ela não só está estendida para mim e para você, para nos abençoar, como muitos apregou aí fora. Deus, Ele não é só este amor. Porque se Ele fosse só amor, não precisava nós estar aqui nesta noite. Ele perdoaria os nossos pecados, nós lá no mundo. Aleluia. Mas Ele é amor, Ele é fogo consumidor. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportar a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Vocês imaginaram se Deus deixa sorte esse povo?
aleluia, o povo se curvando a um Deus, aleluia, do povo cananeu, aleluia. Deus fala para eles, aqui no capítulo 10, do versículo 6, eu vos disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amoreus, de cuja terra habitais. Nós podemos habitar neste mundo, podemos sim, irmão, porque Deus tem muitas vezes a dizer, mas Deus nos tirou do mundo. Não, Deus não tirou nós do mundo, aleluia. Ele nos libertou, Ele libertou você, Ele libertou eu do mundo. Nós podemos viver no mundo, mas não podemos viver como o mundo, aleluia. Não podemos se dobrar ao que o mundo nos oferece, porque o mundo ele tem muitas coisas para oferecer para mim e para você, mas que nos afasta de Deus, que nos tira da presença de Deus, aleluia. Nem tudo o que aí fora está brilhando é algo de Deus. Tem muitas coisas aí fora que parece que é Deus, mas não é, aleluia. Porque a palavra diz que Satanás, ele se apareceria como anjo de luz. Muitos acham que Satanás nos dias de hoje vai continuar aparecendo com chifre e capa preta, aleluia. Não, irmãos, ele está vindo diferente. Assim como o mundo se moderniza, ele também vai se adaptando e se achegando para enganar o povo. E ele tem enganado muitos crentes. Ele tem conseguido afastar muita gente da presença de Deus. Tem muita gente se curvando e adorando, aleluia, dentro de um tempo que era para ser de Deus. Mas só que Deus, muitas das vezes, está do lado de fora, esperando que o povo venha a clamar por socorro. Aleluia. Agora Deus aqui, Ele usa, aleluia, um povo para doutrinar o seu povo. Ele entrega o seu povo na mão dos inimigos para que haja correção deles. Então, se eu e você olhar para as dificuldades que encontramos para servir a Deus, às vezes nós dizemos, é luta, é provação, é Deus me testando. Não, é castigo de Deus. É Deus querendo colocar eu e você na linha novamente. Aleluia. Somos seres humanos, somos carne, nós erramos, pecamos. E o costume de muitos hoje é colocar a culpa no próximo. Não é querer ser o advogado de Satanás aqui não. É tudo que aparece de dificuldade, é o diabo, não, não é o diabo, porque o diabo não toca sem permissão de Deus. Aleluia. Nós temos que entender que coisas acontecem na nossa vida, aleluia, por causa dos nossos atos, porque o ato tem consequência, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te poder. No capítulo 7, o povo clama a Deus. O povo agora está numa penúria. O povo está passando por uma dificuldade, porque os seus inimigos, quando ele planta, quando chega o tempo da colheita, que é a alegria de qualquer agricultor, de qualquer um que planta, ele quer colher, aí aparecem os seus inimigos, e a Bíblia diz que vem como nuvem de gafanhoto. Aleluia. E aquele povo, ele não leva os seus mantimentos, ele destrói. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Aleluia. É destruído. Aí o povo fica sem jumenta, o povo fica sem alimento, não tem ovelhas, não tem nada, porque o inimigo passa e devassa tudo. Aleluia. Mas nós olhamos que o povo no capítulo 7 ele faz um clamor a Deus. Aleluia. Quando nós clamamos a Deus, Deus está pronto. Mas o clamor com humilhação, com o coração voltado para Deus. Aleluia, Deus. Com o desejo de mudança. Porque às vezes nós queremos que Deus nos perdoe, queremos que Deus nos socorra, mas com aquele pensamento de que amanhã ou depois você não sabe se vai fazer a mesma coisa de novo. Aleluia. Mas nós temos que clamar a Deus,
se humilhar a Deus, porque é na humilhação do crente que Deus ele estende a mão para que nós possamos ser defendidos. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 50, aleluia. E no capítulo 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Aleluia. A honra e a glória, a glorificação, a exaltação é de Deus. Tem muitos homens querendo tomar o lugar que é de Deus. Tem muita gente aí que se acha que é Deus, que tudo pode fazer para ao torno dele mesmo. Não, tudo é para Deus. Eu e você saímos de casa hoje com a intenção de adorar o nosso Deus. Graças a Deus, aleluia. Vocês não vieram aqui por causa do pregador, vocês não vieram aqui por causa de quem vai louvar, mas você saiu da tua casa, do teu conforto, para dar glória a este Deus. Porque Ele é merecedor. Ele enviou o seu Filho para que morresse por mim e por você, para que nesse dia de hoje nós tivéssemos essa oportunidade de estar glorificando esse Deus. Que Deus tremendo é esse nosso irmão. Oh, Jesus. Como pode muita gente aí fora dizer que Deus não existe, depois de tantas coisas que a gente vê acontecendo, irmãos? Aleluia. O povo hoje estão se apostatando da fé, estão entrando por um caminho de perdição, por um caminho vazio, aleluia, do qual não vai levar a lugar nenhum. É Deus, Glória a aleluia. Deus. Aí Deus envia um profeta, aleluia, para que profetizasse ao povo, para que contasse ao povo o porquê, aleluia, de tudo estava acontecendo. Aleluia, Jesus. Mas só que o profeta de Deus, ele não chega com um melzinho passando na boca de ninguém, aleluia, não volta para Deus, que Deus destrói esse povo. É, irmãos, hoje tem muita gente se perdendo por causa de pessoas que pegam a Bíblia e distorcem ela, a fim de ganhar grandeza, irmãos. Estão levando o povo por um caminho da perdição, usando a Bíblia, muitas das vezes, para levar o povo para a perdição, porque não explicam direito, porque não tem coragem de olhar a igreja com pouca gente. Não, é muito pouco. Aleluia. A intenção de muitos é encher, é lotar, porque querem se achar grande perante os homens. Aleluia. Sendo que a grandeza é de Deus. Aleluia. Irmãos, está difícil servir a Deus nos dias de hoje. Está difícil servir a Deus nos dias de hoje. Tem muita gente aí que já nem confia mais nas igrejas, pastor. Tem gente que já não tem mais vontade de vir para a igreja, porque aqui ela escuta uma coisa, ela vai ali, já distorce o que foi falado aqui, aleluia, e vai em outro lugar, já é diferente. Tem não sei quantas igrejas, igreja para todos os gostos. Igreja que não aceita o pecado, igreja que aceita do jeito que é, vem e permaneça, não mude. Aí nós pegamos a Bíblia e vamos olhar a Bíblia e ler e estudar. E nós vemos aonde tem pecado, tem desgraça. Aonde tem pecado, tem ruína. Aleluia, e nós vamos ver Deus castigando. Deus pesando a mão sobre os seus próprios filhos. Ao qual Ele tira do Egito e diz: esse eu escolhi por filho. Agora Deus entregando na mão dos inimigos, muitas das vezes pessoas morrendo a fio de espada dos seus inimigos. E Deus ali: volte para mim, você volte para mim e eu livrarei. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o anjo do Senhor chega. E Gideão está no lagar, malhando o trigo, escondido. Tem gente que diz: ah, mas é medroso. Ele é medroso porque ele está escondido malhando o trigo. Não, ele é esperto. O trigo geralmente eles malham num lugar chamado eira, num prêmio, num lugar aberto, porque é onde pegava o mais
de vento que tivesse. Quanto mais vento tivesse, melhor era. Porque quando eles malhavam o trigo, o próprio vento separava o joio do trigo, o pó, as palhas, tudo do trigo, o vento levava e o trigo cairia amontoadinho ali limpo. Aleluia. Mas só porque devido, aleluias, o que acontecia quando os inimigos vinham, ele preferiu se esconder no lagar, no lugar onde era usado para espremer uva, para moer outros tipos de frutas, para extrair o seu suco, o seu azeite. Aleluia. Não era um lugar apropriado para malhar o trigo. O lagar na Bíblia é interessante que ele tem uma simbologia. A simbologia de transformação e purificação. Aleluia. Quantas vezes somos esmagados nesse mundo? Aleluia. Quantas das vezes somos criticados, somos batidos, aleluias, e muitas das vezes as piores das humilhações os crentes passam dentro da própria igreja, pelo seu próprio povo. Tem muita gente que ainda está na igreja, ele se convenceu de que é salvo, mas não se converteu. E quando você se convence, você não aceita o que a Bíblia tem para você, para a tua vida. As mudanças que Deus quer que você mude. Muita gente não aceita. E quando você prega, aí você é castigado pelos teus próprios irmãos. Aleluia. Aleluia. Agora, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão. Aleluia. Se apresenta a Gideão, que estava ali, né, malhando o seu trigo, vai dizer para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o incentivo do anjo para este homem. Quantas das vezes eu e você estamos abatidos, caídos, e não tem um para chegar e dar uma palavra de ânimo para nós, senão nos oprimir ainda mais. Agora o anjo do Senhor diz: Deus é contigo, varão valoroso. Aleluia. Mas só que ele tinha uma experiência vivida pelos seus pais, ouvida, que os seus pais tinham contado que Deus era poderoso, que Deus era grande em obra e que ele fazia tudo pelo seu povo. Aleluia. Ele questiona o anjo do Senhor: por que se Deus ele é comigo, por que estamos passando por isso? Aleluia. Na tribo dele tinha esculturas do Deus pagão. A luta de Gideão, quando ele aceita a proposta de Deus para a sua vida, ela começou dentro da casa do seu pai. Porque dentro da casa do seu pai, Deus ordenou que ele derrubasse o bosque e o palanque da deusa, deusa da fertilidade deles lá. Eu esqueci o nome dela. Aleluia. Mas quando ele derruba aquele palanque, e ele pega os bois ao qual Deus pede para ele sacrificar no altar que ele havia construído, Aleluia. os seus próprios irmãos da sua tribo, no outro dia cedo, quando viram aquilo, se levantaram contra ele. Fizeram uma investigação às escondidas para descobrir quem tinha feito com aquilo com o Deus deles. Meu Deus. Quando o Deus deles era o Deus vivo, o meu Deus, o teu Deus, aquele ao qual nos tirou deste mundo. Aleluia, Deus. E quando eles chegam e chamam o pai, aleluia, de Gideão, e falam para ele: traz o seu filho aqui fora. Ele derrubou o altar de Baal e derrubou o palanque. Agora aquele povo estava furioso, queriam matar. E o pai de Gideão, com uma sabedoria imensa, irmãos, falou:
Para que fazer isso? Né? Se Ele é Deus, Ele sabe se defender. Se Ele é Deus amanhã, quem fez aquilo conhece o outro. Para que vocês querem matar, sujar suas mãos? Aleluia. Então você vê, irmãos, que as perseguições às vezes acontecem dentro da nossa casa. Acontece dentro da minha casa, da tua casa. Devemos tomar cuidado, aleluia, para não acabar, irmãos, entristecendo o coração de Deus. Este povo, aleluia, voltou-se a se banhar na lama. Estavam acostumados, seus pais lá no Egito, a adorar os deuses egípcios. Aleluia, foram libertos, saíram de lá numa altura, sentiram saudade, mandaram fazer um bezerrinho e foram adorar de novo. A provocação a Deus, irmãos. Havia graça na lei, porque se não tivesse graça, se Deus não tivesse a graça de Deus, não fosse sobre o povo, irmãos, Deus tinha acabado com eles, tinha destruído. Então, a luta, a dificuldade acontece na nossa vida por uma correção de Deus, muitas das vezes. Então, nós temos que saber, aprender a separar o que é luta, o que é prova e o que é desobediência a Deus. Aleluia. Porque se desobedecermos a Deus, se não andarmos nos seus caminhos, dentro das suas leis, a mão de Deus vai pesar contra nós. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus levantava os seus juízes para que ponhasse o povo na linha, mas o povo é tão rebelde, que nem disse, o próprio Deus é de dura serviço. O povo não quer saber de doutrina, o povo não quer saber, aleluia, de separamento do mundo. O povo quer viver, aleluia, de terno e gravata dentro da igreja, mas lá no mundo tem que se vestir igual ao mundo para poder caber no espaço deles. Aleluia. Tem que adorar as mesmas coisas que ele, tem que gostar e fazer as mesmas coisas que o mundo, porque o mundo não aceita nós diferentes. Nós temos que tentar, irmãos, fazer com que o mundo imite nós. Fazer com que o mundo venha adorar o nosso Deus. E não muitas das vezes nós adorar o Deus deles. Aleluia. Esses tempos, agora, irmãos, está virando, agora por último, está virando uma bagunça no meio do Evangelho. Você não sabe mais, irmãos, a quem este povo está adorando. Se adora um homem, se adoram deuses, ou se adoram a Deus. Tem gente sendo excluída da igreja por causa de política. Se você não votar no partido do pastor, o pastor já te exclui da igreja, você não pode tomar Santa Ceia, nem o teu dízimo ele aceita, que a maioria das igrejas hoje estão abertas por causa disso. Mas irmãos, essa é idolatria. É idolatria. Deus não colocou homem na terra para ser adorado. Deus fez o homem para a sua própria adoração. Aleluia. Temos que tomar cuidado, irmãos. Aleluia. Tomar cuidado. Aí eles vêm com essas conversas de que nada a ver. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, tem sim, irmãos. Tem sim. Porque tem igrejas aí que em tempo de política não se prega Deus. Se prega o político, o homem. Aí veio a pandemia, aleluia, muitas das vezes nós vamos dizer, mas foi o carnaval que trouxe essa pandemia. Será que foi o carnaval ou foi os crentes que se voltaram para um político? Adoraram mais o homem do que Deus, porque no tempo da política, das eleições, houve adoração à política, independente das partes. É verdade.
Meu Deus. Irmãos, independente da parte, Deus castigava o povo dele, porque o povo dele pecava. Hoje é a mesma coisa. O mundo está sendo castigado. É por causa dos pecados dos crentes, é por causa dos erros dos crentes. Muitos dizem, mas é o mundo lá fora. Não, mas vocês viram o que aconteceu no carnaval desse ano? Quantas igrejas participando do carnaval, irmãos? O que é isso? É o fim do mundo mesmo. Aí você diz, o que está acontecendo? Se não é Jesus que está voltando, é a Bíblia se cumprindo. Aceita que a Bíblia está se cumprindo e que Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Mas os crentes de hoje, eles querem deixar para amanhã o concerto com Deus. Por isso que muitos perecem, pastor. Por isso que às vezes nós estamos passando por uma perrengue. Nós não queremos se voltar para Deus por inteiro. Nós sempre queremos estar com a ponta do pé no mundo. Aleluia. E Deus, Ele não aceita, irmãos, crente que manqueja em dois pensamentos. Deus. Aleluia. Não, Deus não aceita. Você não vê um aleijado mancando das duas pernas, sempre uma. Ou você anda na linha com Deus, ou você se joga no mundo de uma vez, porque é perca de tempo estar na igreja, é perca de tempo nós estar aqui, louvando ao Senhor, pregando. Se que nós saímos daqui, nós queremos se envolver com o mundo. A Bíblia diz que crente não se envolve com o negócio desse mundo. Aleluia. E a mão de Deus continuará pesando até o dia da vinda de Cristo. Porque é necessário a correção do povo. O povo se volta a cada passo para o mundo novamente. Aleluia. Tem crentes que não entendem, ele lê a Bíblia, mas as partes que é para correção, ele diz, não, mas vamos lá para o Provérbios, né? Coisa maravilhosa, os Cantares de Salomão, ali tem umas. Irmãos, tem gente que não gosta de ler as partes que é para o crente entrar na linha. Aí você diz, não, mas Paulo escreveu assim, não, mas isso ia lá para a igreja, para aquela igreja. Mas será que nós não podemos pegar um pouquinho disso para a nossa vida? Será que não pode se aperfeiçoar nos dias de hoje? Aleluia. No mundo de hoje que vivemos, um pouquinho que Paulo ensinou para as igrejas, as cartas que ele escreve, nós não podemos aperfeiçoar em nós. Se era bom para aquele povo, por que não é bom para nós? Mas é mais fácil pregar vitória, bênção. Deus está te abençoando, Deus vai te dar a vitória. Mas como que Deus vai te dar a vitória se você não se arrepende do que faz? Como que Deus vai me garantir uma vitória se amanhã depois eu vou estar me autogloriando a mim mesmo? Se humilha a Deus. Se humilha a Deus. É a única forma de Deus nos perdoar. É a única forma de termos uma comunhão com Deus. É nos humilhando e andando na sua palavra. É a única coisa que endireita a vida do cristão. Ou nós somos cristãos de verdade, ou aquele dia nós vamos ficar de fora, irmão. Ou nós aprendemos com as Sagradas Escrituras, aleluias, ou naquele dia nós vamos escutar o não te conheço. Apartai de mim, maldito de meu Pai. Aleluia. O povo de Deus sofria pelo costume antigo, adaptavam para os dias da sua existência, coisas que levaram seus pais a não entrarem na terra que Deus tinha prometido. O povo ele se convence, irmão. Se convence com qualquer coisa, vamos dizer. Você prega a palavra da verdade, muitas igrejas, depois o próprio dirigente da igreja
Ele vai lá, não, mas não é assim, ele pregou assim, mas ele é de outra igreja, ele está acostumado com a doutrina da outra igreja, aqui é assim. Mas é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus sendo pregada. A mesma Bíblia que nós pregamos aqui, eles têm na deles. Aleluia. Mas em vista de um ponto diferente, de um ponto de vista diferente. E tem pessoas, irmãos, que o prazer deles é em grandeza, em casa cheia, casa cheia. Aí Deus vai lá e manda o anjo falar com Gideão. A menor tribo era de Gideão. A família mais pobre, a de Gideão. Deus não está nem aí com quantidade, irmão. Deus ele quer qualidade. A qualidade, irmãos, do culto é que define para quem está sendo oferecido. Não adianta um monte de gente aí gritando, aleluias, como a gente vê nesses cultos por aí, é pulando, é gritando, é rodando, é sapateando. Mas é só se pregar vitória, é só se profetizar uma bênção na tua vida. Aí você vem, aí Deus leva um lá para pregar uma palavra de correção. Alguns sentam até com as costas viradas para você, lá no banquinho escondido, para não ouvir, irmãos. Deus poder. Deus não está nem aí para riqueza, para grandeza. O que Deus tem na minha e na tua vida, Ele não depende de dinheiro para fazer. O que Deus quer que eu e você faça é buscar almas para o reino de Deus. E as almas que estão lá fora, que Deus quer que eu e você resgate, não precisa de dinheiro, porque elas já foram compradas, elas já foram pagas. Elas já foram pagas e por um preço alto, irmãos. Não por dinheiro corruptível, aleluias, mas por um preço de sangue, dado uma vida pela dela, pela minha vida e pela tua vida. Um preço de sangue foi pagado, irmãos. Vale a pena investir, aleluias, no caminho de Deus. Vale a pena abandonar este mundo que não tem coisas para oferecer para mim e para você, que estamos salvos, que estamos limpos. Aleluia. O inimigo, ele tem se colocado para destruir as famílias, que é o maior projeto de Deus. Ele já tentou, ele já destruiu algumas, que ele não vai parar, ele vai continuar. Aleluia. Porque é o trabalho dele. Assim como Deus, Ele enviou Jesus Cristo na terra para morrer. Jesus enviou seus discípulos para resgatar as almas. Satanás também tem os deles. O inimigo tem os deles também. Mas só que as trevas elas não prevalecem sobre a luz. Aleluia. Mas agora eu e você temos que notar, irmãos, temos que nos colocar numa posição. Porque Israel, quando eles viam os medianitas, e quando eles começaram a sofrer com os ataques, eles subiram para as montanhas, cavaram covas, cavernas, fizeram fortes para eles. Aleluia! Para que quando o ataque acontecesse, eles fugissem. Assim, quando os inimigos chegavam no pastor, olhavam dentro daquelas covas e diziam: estão mortos. Quem é que vai para a cova? É só morto, irmão. Quando eu e você estiver respirando, temos que estar lutando. Lutando pela nossa família, pela nossa vida. Aleluia. Independente da situação que se encontra, somos soldados de Cristo. Fomos chamados para a batalha. Está caído, está sofrendo, está se arrastando. Está se respirando ainda, tô? Tem alguém ali na frente ainda precisando que você leve uma palavra de Cristo para ele. Vai se arrastando, mas não desista. Deus, Ele pode ter
a mão por um erro meu, por um erro teu. Aleluias. Mas Ele já tem preparado alguém para que possamos ser corrigidos e reparados nossos erros. Aleluias. E termos vitória novamente, voltado para Deus. Aleluias. O pecado corrompeu todo o homem, toda parte do corpo do homem. Paulo, ele achava que estava fraco. Aí ele diz, mas quando eu acho que estou fraco, eu sou forte. Quando eu acho que estou forte, eu sou fraco. É na fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na vida do cristão. Aleluia! Glória a Deus. Não é feio se sentir fraco, irmão. Não é feio, irmão. Às vezes dá vontade de pegar e largar tudo. Dá sim, irmão. Dá vontade de parar, tem horas. Aí você vai para o teu quarto, você vai para algum lugar sozinho, e aquela voz na tua cabeça dizendo, para onde é que você vai? Se você já saiu de lá, porque você achou que lá não ia dar em lugar nenhum. Para onde é que nós iremos? É como disse Pedro para Jesus, não vai vocês também? Não querem ir também junto com eles? Vamos embora. Para onde iremos? Não, é só que tem a palavra de vida eterna. Aleluias. É cansativo. É cansativo, é dolorido. Nós achamos, irmãos, nós que somos membros de uma igreja, achamos que é cansativo. Você imagine a tristeza que é para um pastor, para ele ter cuidado tanto de uma ovelha, para lá num determinado ponto ela parar. Ela virar as costas, irmão, para o seu pastor, sem dar uma explicação, o motivo nenhum, né, pastor? É dolorido, né? Você imagine a Deus. Aquele tempo Deus guiava o seu povo. Ele era o seu rei, ele era o seu Deus, ele era o seu protetor, ele era a mão forte sobre o povo. Aí Deus tira o povo da escravidão. Aí o povo volta, prefere ser escravos, aleluia, dos seus pecados, aleluia. A Bíblia diz que às vezes nós somos escravos dos nossos pecados, irmão. Não tem como escapar, irmão, a não ser em Cristo Jesus. Aleluia. Agora Deus escolhe esse homem, uma família, uma tribo pequena, pobre, aleluia, e o menor na casa do seu pai, para que salvasse o povo dele. Aleluia. Às vezes nós achamos, se sentimos pequenos, né? Muitas das vezes achamos que nós não temos capacidade para isso. E esquecemos que quem capacita o homem é Deus. Se você se sente fraco, se sente pequeno perante os demais do mundo aí, irmão, não se sinta, irmão. Deus te capacita, Deus te levanta. Aí Ele que te faz grande perante o povo, Ele que te faz grande perante este mundo, te faz vencedor. Às vezes entristece nós, irmãos, quando nós puxamos a palavra, pegamos a Bíblia e queremos, muitas das vezes, irmãos, trazer a nossa família para Deus. Sempre há uma desculpa para não ouvir o que nós temos a dizer para eles. Mas creia, irmãos, creia que Deus está trabalhando na vida da sua família. Deus, Ele tem um modo de trabalhar. É no tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso. Porque o nosso é meio nas pressas, nós queremos para agora. Mas Deus, Ele tem um exato momento para a salvação da minha casa, da tua casa. Eu tenho certeza que as tuas palavras ditas para o coração deles não vai morrer, irmão. Vai germinar. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela que dá vida, ela vivifica o crente. Ela levanta o caído. Aleluia. Sabe do amor de Deus, irmão. Independente, irmão, se aceita ou não, nós não estamos aqui para ser aceitos, nós estamos aqui para falar. Aleluia. Aleluia.
independente da situação, aleluia, fale do amor de Deus. Tendo oportunidade, fale do amor de Deus. Glória a Deus. Porque uma palavra minha aqui hoje, uma palavra tua ali amanhã, aleluia, e Deus vai trabalhando até que a semente começa a germinar. E como disse Paulo, um planta, o outro rega e Deus dá um crescimento. Aleluia. E a obra de Deus vai se fortalecendo. Aleluia. A obra de Deus ela se fortalece através da palavra dele. Glória a Deus. Ouviu o pregador dizendo? Ele fez uma pergunta para a igreja: quantos que queriam ouvir a voz de Deus em voz alta, né? A igreja, todo mundo queria, né? Ele disse: todo mundo aqui em voz alta. É a voz de Deus falando com nós, eu tenho em voz alta, você está escutando a palavra de Deus. Né? Simples assim. Mas só que as pessoas acham que para Deus falar com nós, eu tenho que profetizar na vida deles. Não, irmãos. Se eu pegar a palavra de Deus, segundo o que Deus coloca no meu coração, aleluia, a palavra dele fala comigo. A palavra de Deus ela fala porque ela tem poder, porque ela é viva. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus de poder e glória. Deus, ele livra o povo dele com Gideão, homem pequeno, homem pobre, aleluia. Quando ele reúne o exército, 32 mil homens, aleluia, para lutar, Deus olha para Gideão e diz: ô Gideão, tem muita gente contigo? Tem muita gente contigo. Eu não posso permitir que vocês entrem na batalha com todo esse tanto de gente, para que esse povo aí não venha se gloriar depois que as suas mãos o livrou dos seus inimigos. Eu não posso permitir. Vai lá e fala para esse povo, apregoa no ouvido deles, que os covardes, os medrosos, eles podem voltar para suas casas. Quem quiser ir para casa, pode voltar. Então, muitas das vezes, irmãos, estarmos em poucos irmãos aqui na igreja não é um sinal, aleluia, que a igreja não está prevalecendo no mundo. Porque Deus, às vezes, ele não aceita covarde na presença dele. É porque Deus ele não aceita medrosos. Aleluia. Deus ele não trabalha com medrosos e covardes. E depois ele manda, foram embora daquele povo 22 mil. Aí sobrou 10 com ele. Aí Deus disse: tem muita gente ainda. Para um homem que questionou o anjo do Senhor, que Deus era com ele. Agora você imagina 10 mil contra 135, 400 homens. Ah não, eles estavam em menor número, irmãos. Aí Deus manda de novo mais uma. Deus manda eles irem tomar água no rio. Aleluia. E ali Deus classifica mais uma quantidade de gente. Porque tinha uns que se arcavam e pegavam água com a mão e bebiam. Outros enfiavam a cabeça lá na água. Aí Deus olha e diz: manda esses aí embora. Por quê? Porque os que tomavam água na mão com a cabeça erguida, eles não desviavam o olhar se não estavam sendo atacados pelos seus inimigos. O olhar deles estava sempre à volta. Agora, quando nós abaixamos a cabeça, irmãos, já estamos desanimados, desapessoados. Não baixa a cabeça, a gente anda de cabeça erguida. Aleluia. Como eu vai de cabeça erguida, irmão? Se vai tudo mal, tudo está dando errado na minha vida. Se tem Deus ainda, Deus não te abandonou? Não. Então ergue a cabeça. Ainda tem água na fonte para você tomar? Tem. Pega a água e toma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí sobra 300. Agora sim. Deus diz: aí sim, agora sim. É esse o povo que eu quero para a minha batalha. Então você não vê, irmãos, e não precisa
lotar estádios, lotar ginásios. Aleluia! Deus trabalha no povo, Deus trabalha no mundo, sim. Numa multidão Deus trabalha, sim. Mas não podemos diminuir, irmãos, o pouquinho que nós temos, irmãos. Com Deus é muito. Aleluia. Se nós usar as armas do Evangelho, a arma da palavra de Deus, eu te garanto que a vitória é nossa. Glória a Deus. Deus entregou os seus inimigos na mão de Gideão e seu povo. Aleluia. Mas a glória foi de Deus. Então, Aleluia. irmãos, a honra e a glória é dele. Não dê a glória de Deus para ninguém. Não deixe ninguém te colocar para baixo e dizer que você, aleluia, que você não é capaz. Não deixe ninguém te desanimar nessa caminhada. Jesus, breve vem, irmãos. Breve vem, irmãos. E muitos vão ficar de fora. Aleluia. Muitos vão ficar de fora porque desistiram. Aleluia. Da palavra de Deus. Estão vivendo por movimento, estão vivendo por barulhos, estão vivendo por quantidade, irmãos. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que eu e você fomos libertos do mundo. Deus nos salvou, nos tirou da escravidão do pecado. Que o meu olhar e o teu olhar esteja sempre fixo em Cristo Jesus. Porque é Ele que garante a minha vitória e a tua vitória. Aleluia. Assim como Deus garante a vitória do seu povo. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade do irmão. Amém. Deus, o poder. Glória a Deus. Maravilha, né, irmão? Palavra abençoada da parte de Deus. Seja um Gideão, valente, corajoso. Aleluia. Porque Deus, Ele está conosco. Amém? Querido, antes de nós estar encerrando, eu quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos. Glória a